Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre a parte do PHPMyAdmin e fazendo alguns testes aqui com a nossa consulta. Então, só para poder relembrar um pouquinho do que você pôde assistir pelo último vídeo, né? Você aprendeu ali ou esteve pelo menos revendo aquilo que eu passei lá no comecinho dessa série. Então, nós fizemos uma consulta bem simples e essa consulta ela foi feita em cima da tabela de postagens. Tá? Só para você ter uma ideia rapidinho, deixar aqui em 100%, tá bom? Eu vou usar um select, asterisco, from e depois o nome da tabela que estaremos utilizando. Tá? Então, postagem, ok? Então, colocou aqui, ó, select, asterisco, from postagens, que é o nome da tabela, né, na qual estamos fazendo a consulta. É só você clicar no executar. E aí, nós vamos conseguir trazer todos os resultados que estão dentro da nossa tabela de postagens. Tá? A gente fez isso aqui no último vídeo. E agora nós vamos fazer alguns testes em uma tabela chamada de conexão. Então, aproveitando essa estrutura, eu vou colocar aqui, ao invés de postagens, conexão, ponto e vírgula, e agora eu clico no botão executar. Então, por enquanto, o que nós temos é isso. Tá? Então, fizemos aqui a nossa consulta. E o que nós temos dentro da tabela de conexão são esses valores aqui. Né? São apenas duas linhas. Eu precisaria de um pouco mais para a gente poder fazer alguns testes aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar novamente aqui, mostrar a caixa do query. E ao invés de utilizar o comando select, eu estarei utilizando o comando insert. Ok? Então, apenas para a gente poder fazer esses testes, eu estou utilizando o comando insert. Com o comando insert, você vai conseguir inserir dados dentro da tabela. Então, colocou insert, dou um espaço, coloco into, tá? Então, seria inserir dentro, tá certo? Então, insert into conexão. Então, estou inserindo dentro da tabela conexão. Mais exatamente, né, eu estarei aqui inserindo nos campos id convite. Né, se você não tem ideia dos campos, né, que tem essa tabela aqui, você pode fazer aquilo que eu já mostrei para você no último vídeo. Então, você pode comentar isso aqui. E aí você pode utilizar o comando describe. Então, describe, conexão, ponto e vírgula, e depois clicar no executar. E esses aqui são os campos da nossa tabela de conexão. Então, os campos que você estará preenchendo são o ID convite, o ID convidado, o status e ativo. Tá? Então, repetindo, ID convite, ID convidado, status e ativo. São esses 4 campos que você vai preencher. O primeiro, que é o ID conexão, não precisa porque esse campo ele é incrementado automaticamente. Agora, voltando para a nossa caixa do query, vou tirar esse comando describe, vou remover o comentário e agora eu estarei listando os campos. O primeiro já está ali, que é o ID convite. O segundo vai ser o ID convidado. O terceiro vai ser status. E o último vai ser ativo. E agora, para que a gente consiga adicionar valores dentro desses campos, você vai utilizar values, vai apertar Enter. E aqui, entre parênteses, você vai colocar os valores que você quer passar para onde? Para convite. Tá bom? Então, vamos lá para a gente poder fazer isso. Eu vou colocar aqui, por exemplo, no ID convite, o número 2, vírgula. E convidado, número 1, vírgula. No status, eu vou colocar, entre aspas simples, pendente. E ali, no ativo, eu vou colocar 0. Tá? Como eu quero inserir somente essa linha com esses valores, eu vou deixar assim. Coloquei um ponto e vírgula
E agora eu posso clicar no botão executar. E aí, clicando no botão executar, né, nós inserimos esse novo registro. Fábio, apareceu aqui para a gente a estrutura da tabela de conexão. Por que que isso aconteceu? Vamos clicar aqui em mostrar caixa do carry. Então, eu inseri, né, e logo em seguida ele mostrou isso. Tá? O legal não seria exibir isso. Pode ser por conta do último comando que a gente utilizou para poder descrever, né? Mas agora vamos fazer o seguinte. Vamos apagar isso aqui e vamos colocar aqui, ó, select asterisco from e o nome da tabela que é conexão. Então, select asterisco from conexão, executar. Nós temos agora 3 linhas. Eu até acredito que essas 3 linhas são mais do que o suficiente, né? Daria para a gente fazer alguns testes aqui. Eu acho que seria interessante. Eu vou inserir só mais uma, tá? No qual o ID número 3 estará convidando o ID número 2. Tá bom? Então, volto aqui, mostrar caixa do carry. Novamente, insert into conexão. Os campos que eu estarei preenchendo são ID convite, ID convidado, status e ativo. E depois do parênteses eu coloco values e agora eu estarei dentro dos parênteses colocando os valores que eu quero. Então, o usuário com o ID número 3 mandará um convite para o número 1. O status, entre aspas simples, vai ser de aceito e o ativo ficará igual a 1. Tá bom? Então, eu estou inserindo mais uma linha. E agora sim, o usuário com o ID número 3 está enviando o convite para o número 1, teoricamente falando. O convite foi aceito, então eu coloquei aqui o status de aceito e o ativo ficou como o número 1. Tá bom? Feito isso, você clica em executar e praticamente mais uma linha, né? Nós adicionamos ali na nossa tabelinha. Agora eu venho aqui, ó, mostrar a caixa do carry. Eu vou fazer um select. Então, select asterisco from conexão ponto e vírgula. Agora eu clico em executar e esses aqui são os resultados. Ok? Então, com 4 linhas eu acredito que vai dar super certo. Tá? Bom, uma dica legal, pessoal, é o seguinte. Eu vou deixar uma guia do navegador para poder enxergar isso aqui. Tá? Então, já fiz uma consulta, né? Vou deixar isso aqui aparecendo. E aí eu vou abrir uma outra guia. E nessa eu estarei efetuando a consulta. Assim eu vou comparando os números que eu tenho aqui com o que eu vou conseguir através da consulta, que vai ficar numa guia separada. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar com o botão direito, por exemplo, aqui, ó, em rede. Então, ó, botão direito, abrir em uma nova guia. Então, eu abri o mesmo localhost dentro do banco de dados rede. E agora, com 2 guias, fica mais tranquilo para a gente poder trabalhar. Tá bom? Então, vamos lá. Clicamos em SQL e vamos fazer as nossas consultas. Então, primeiro, vou colocar aqui, ó, select id underline convite vírgula. O que mais que nós temos ali? id convite, id convidado. Então vamos lá. id underline convidado. Fábio, eu poderia colocar o asterisco ao invés de colocar o nome dos campos? Poderia. Tá? Só estou colocando para a gente poder praticar um pouquinho. Depois status e depois ativo. Então status vírgula ativo. De onde que esses campos são? Então eu coloco aqui, ó, from e o nome da tabela conexão, ponto e vírgula. E aí, por enquanto é isso, eu clico em executar. Tá? Clicou em executar, aqui estão os resultados. Tá? A única coisa que não veio foi o ID da conexão. Esse nós não
fizemos menção aqui. Então, a gente colocou o ID convite, ID convidado, status ativo da tabela conexão. Bom, e agora a gente vai tentar filtrar alguns dados aqui nessa consulta. Vamos imaginar que você gostaria de trazer resultados onde o ID do convite é diferente do ID do convidado e o status tem que ser marcado como aceito, ok? Então, vamos primeiro fazer o seguinte. Depois de conexão, eu coloco o where, que significa onde, o ID do convite é diferente, ok? Olha o diferente ali, do ID convidado, ponto e vírgula. Praticamente todos são diferentes. Então, a gente vai trazer todos, executando. Então, veio todos. Tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos voltar para a caixa do query. Vamos utilizar AND. O que seria esse AND? Quer dizer que eu estou colocando uma condição. Tá? Essa condição aqui tem que ser diferente. E também o status tem que ser igual a aceito. Tá? Então, não basta ser apenas diferente. Aqui no status tem que ser o quê? Aceito. Então, teoricamente, o que vai aparecer são dois registros. Tá? É o primeiro e é o quarto. Vamos executar para a gente ver. Então, repetindo aqui na leitura, onde o ID do convite tem que ser diferente do ID do convidado e o status tem que ser igual a aceito. Eu clico em executar e eu tenho um, tá vendo? Ó? Eu tenho dois, na verdade. Ok? Que na verdade é isso aqui, ó. 1 e 2, 3 e 1. Vamos verificar. 1 e 2, 3 e 1. Tá certo. Beleza, então. Fala uma pergunta. Eu quero trazer somente o usuário, quer dizer, o registro do usuário, onde o ID do convite é igual ao número 3, tá certo? E o ativo é igual ao número 1. Legal, sem problema. A gente volta aqui, né? Mostrar caixa do query. Vou deixar aqui apenas o where. Então vamos lá, ID convite é igual ao número 3, ok? Se você olhar aqui direitinho, você tem ID convite, só tem um, com o número 3, e o ativo igual a 1, tá? Então nem precisaria, Fábio. Eu já tenho o número 3 aqui, eu acho que só ele estaria bom, tá certo? Bom, só para a gente poder testar mesmo, de verdade, para ver se o negócio dá certo, então a gente vai fazer o seguinte. Nessa parte aqui, eu vou inserir mais um registro, tá? E aí eu vou colocar o ID convite número 3 mais uma vez e o do convidado número 2, que não tem aqui, né? E no ativo eu vou deixar 0, tá bom? Então vamos lá para a gente poder fazer isso. Eu venho aqui e coloco insert into conexão. Os campos que eu vou preencher são ID convite, vírgula, ID convidado, vírgula, status, vírgula, ativo. Os valores, então, values, que eu estarei colocando são, para o convite número 3, para o convidado número 2, o status eu vou deixar como pendente, e no ativo 0. E aqui eu ponho ponto e vírgula. Tá? Feito isso, ok? Você vai clicar em executar e eu já estarei fazendo uma consulta. Tá? Eu apenas inseri e agora o que eu estarei fazendo? Vou fazer uma consulta. Ok? Então eu clico aqui, select asterisco from conexão ponto e vírgula. E agora eu coloco aqui no executar e dou um clique. Pronto, então nós temos agora o 3 duas vezes, tá vendo? 3 aqui, 3 aqui. O que muda, tá, é o status, é o ativo
e ao convidado, que são diferentes. Beleza, então voltando aqui para a nossa segunda guia. Então, por enquanto, estou fazendo um select, trazendo os campos ID convite, ID convidado, status e ativo, todos eles da tabela de conexão, onde o ID do convite é igual a 3. Tá? Eu clico em executar, eu tenho 2. Agora eu clico aqui de novo no link mostrar caixa do carry. Além de ser igual ao número 3, o status, ou melhor, o ativo, né, o campo ativo tem que ser igual a 1. Tá bom? Então, além de ser igual ao número 3, o que tem no campo ativo tem que ser igual a 1. Eu clico em executar e nós temos apenas um registro. Tá? Então, veja como é tranquilo de você trabalhar dessa forma, você conseguindo ver aqui, né, quais são as possibilidades, e isso para teste é muito bom. E aqui você vai testando, né? E nós estamos usando aqui o nosso AND. Você poderia usar o OR, se você quisesse, aqui chamado de OR. Ok? Então, eu acredito que deu para a gente poder revisar algumas coisinhas também. Você pôde praticar um pouco, tanto do insert como do próprio select também. E aí no próximo vídeo a gente vai fazer mais alguns testes. E eu acredito que nesse próximo vídeo, sobre esse assunto aqui do banco de dados para a web, nós vamos finalizar essa parte. E aí então, nós vamos para o nosso arquivo, chamado de adm.php. E ali nós vamos tentar trazer, né, as postagens do usuário e também dos usuários que estão relacionados com ele. A gente vai tentar fazer isso, né, depois desse nosso próximo vídeo, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha conseguido fazer os seus testes também, e eu te vejo agora no próximo. Forte abraço e até lá!